Olá, tudo bem? Você está aqui conosco na TV FIB para mais uma edição do FIB Produz. A gente sempre apresentando aqui para você algumas produções dos estudantes de comunicação social aqui da FIB. E neste quadro, neste ano de 2019, nós apresentamos para você grandes nomes do rádio, grandes histórias, grandes biografias que a gente traz para você aqui em curtos 20 e poucos minutinhos. A gente recebe hoje aqui Eduardo Nasralla. Tudo bem? Tudo bem? Prazer enorme. Eu vi nascer a FIB, vi nascer a TV FIB, é um prazer muito grande poder comparecer aqui à TV em suas novas instalações e também poder ser entrevistado por você, que é meu companheiro da Rádio Exatamente, Unesco. exatamente. É um prazer, Nasralla. Nasralla, eu conheci você, acho que a maioria das pessoas que conhece você pelo rádio, né? Uhum. E eu conheci você pessoalmente numa situação muito constrangedora profissionalmente, porque estávamos eu e vários outros profissionais de rádio hoje, já com mais de 10 anos de estrada, começando, fazendo reportagens e cobrindo a Câmara. E eu me lembro que, às vezes, em situações assim muito complexas ou politicamente muito enroscadas e que a gente não conseguia resolver, a gente sempre deixava para você fazer a primeira pergunta quando você cobria. Eu não sei se você reparava É, isso. eu não reparei, mas às vezes acontecia isso. A gente deixava para você, falou, bom, deixa o Nasala fazer a primeira, aí depois a gente dá sequência, né? É, E assim você me salvou e a outros repórteres aqui de Bauru diversas vezes na época em que a gente cobria a Câmara. Isso em 2004, 2005, né? Quando eu estava começando aham. fazendo jornalismo, no caso da Auriverde, né? Então, eu queria que você primeiro dissesse para quem está em casa onde você nasceu e como é que o rádio nasceu em você. Bom, eu nasci em São Paulo, eu fiz ao contrário. Hoje todo mundo nasce no interior e depois vai se profissionalizar na capital, né? É. Eu foi exatamente o processo inverso. Eu vim para Bauru com 14 anos, apesar da minha família toda ser daqui. E aí eu passei por várias experiências, eu trabalhei em banco, trabalhei na companhia Cervejaria Brahma, até que tive uma chance no Jornal da Cidade, em 87, convidado pelo Azenha, que Uhum. era o meu chefe de redação, no caso, e hoje está na TV Record, e pelo falecido Benedito Requena, que também trabalhava no jornal. E a partir daí, 2 anos depois, eu já estava em rádio. Eu comecei primeiro fazendo uma assessoria de imprensa para a Rádio Auriverde, a 94, que era uma rádio só na Uhum. época, e depois eu fui incorporado ao jornalismo na Auriverde, numa equipe com o saudoso Silvio Carlos Simonetti, a Maria Dalva, o Pedro Norberto, Ari Gomes no esporte, enfim, o Arnaldo Ferraz também trabalhou naquela época comigo, enfim, uma turma boa e que deu muitas alegrias, foi muito interessante a passagem pelo rádio. E foi onde eu me projetei mais. O rádio foi realmente onde eu acabei me projetando mais, apesar de um trabalho extenso também na imprensa escrita. Legal. E aí você começa na Auriverde, né? Quer dizer, é incorporado aí a É. Auriverde, e fica quanto tempo nessa Olha, AM, né? Talvez ainda. eu fiquei aproximadamente uns 5 anos, aí depois eu saí, permaneci só no Diário de Bauru, Uhum, voltei para o rádio na 710, uhum. fiquei um período lá e depois imediatamente retornei ao Auriverde. Fiquei um curto período na 710, não chegou a completar um ano, e voltei para a Auriverde. E enquanto eu estava na Auriverde e no Diário de Bauru, surgiu o concurso da Unesp FM e eu me inscrevi, passei e até hoje. Tive que acabar optando, fiquei só com o Unesp FM e o Diário de Bauru. Legal. E a política nas aulas? Você é uma grande fonte de curiosidade. Política, além de jornalista que milito na área, eu também militei politicamente, eu frequentei
escolas do antigo Partidão, Aham, lá na minha juventude e tal. sim, Depois eu cheguei a fundar o PDT aqui em Bauru. verdade. O PDT, na época, foi uma dureza. Basicamente, nós fizemos os filiados todos no núcleo Geisel, porque era mais fácil você correr de porta em porta, um conjunto habitacional, do que você abranger a cidade inteira. E era muito difícil formar um partido, né? E aí formamos o PDT, a liderança nacional na época era o Leonel Brizola Uhum. e no estado de São Paulo o Guaçu Pitteri, que foi prefeito de Osasco. E formamos a legenda, chegamos até lançar candidato a prefeito, mas assim, não era com a ambição de ganhar a prefeitura, porque já havia uma espécie de consenso de união em torno de uma candidatura viável que se desenhou lá na frente do Edson Bastos Gasparini, em- na- do MDB, né, na época. Então, antes do rádio, Hã? antes de você entrar no rádio. Já quase que concomitantemente, Uhum, quase que ao mesmo tempo. legal. E tivemos êxito, o Gasparini acabou se elegendo. Então tá no sangue o rádio e a política. Tá. Eu participei de muita militância, colei cartazes, enfim, tenho até hoje uma ideologia formada e eu Aham, não me envergonho. Tem gente que não procura se afastar disso, eu não. Realmente eu tive uma militância e quem me conhece sabe disso. sim. Ô, Nasala, e o rádio e essa militância política te proporcionaram, assim, curiosidades, histórias curiosas? Como é que isso Não. acontecia aqui em Bauru, especialmente na época da ditadura, que eu acho que é onde surgem as... Eu acompanhei muita Câmara na época da ditadura e eu ia em todas as sessões. Na época as sessões eram nas quintas-feiras e não às segundas Uhum, e à noite. Não tinha sessão à tarde como é hoje. Então, algumas sessões se prolongavam até 5 horas da manhã. E ali era uma Câmara que era bem ideologicamente definida, o que hoje você não tem mais os votos dos vereadores, é, eles acompanham determinados interesses daqui ou dacolá, a favor ou contra o prefeito, mas sem uma questão, olha, isso aqui politicamente é correto, então eu vou para. Não, naquele tempo você tinha ou você postava com a ditadura, e aí você ficava no partido da ditadura, que era a Arena, ou você se postava com a oposição, que era o MDB. Só tinha os dois partidos. Tá certo que internamente tinham várias correntes, né? Tanto na Arena como no MDB. Tanto que a Arena tinha 3 divisões e o MDB também 3 divisões. Então, na Câmara tinha esse debate ideológico. O Gasparini que depois foi eleito prefeito, era um grande protagonista das oposições. Ele conseguiu arrastar uma sessão da Câmara até às 5 horas da manhã para tentar bloquear a nomeação do primeiro presidente da Endurbe na época, que foi no governo Sberg, foi criada a Endurbe, que era o Márcio Antônio Anselmo. E ele tinha um parentesco com o chefe de gabinete do prefeito. ah, E aí entendi. isso foi. Mas ninguém, todo mundo se dava bem com o chefe de gabinete do prefeito, que era o saudoso Walter Pires Ramos. Então tinha que bater sem, no entanto, atingir o Walter Pires Ramos. Então era um negócio interessante. Aquilo foi se arrastando até que houve um final espetacular, porque o Gasparini colocou em dúvida o currículo que estava anexado do presidente da Endurbe, com vários cursos e tal, e ele citou, olha, e esse curso de extensão aqui em trânsito em Nova York? E o Medina, que era o líder do governo na época, líder do prefeito Oswaldo Sberg, Inocêncio Medina Garcia, ele imediatamente de pronto, olha,
eu carreguei as malas do presidente da Edurb quando ele foi fazer esse curso em Nova York, e para dar credibilidade ao currículo, e achando estranho que o Gasparini colocasse em dúvida um currículo que o Sbeghen, prefeito, tinha enviado à Câmara. Até que o Gasparini faz uma revelação, que ele havia colocado a lápis ali, esse curso em Nova York, que não existia no currículo. Aquilo foi uma coisa hilária, todo mundo começou a rir, inclusive quem era da situação, e desmontou completamente o Inocêncio Medina Garcia, que quase provocou um confronto depois lá, que foi mediado, mas o Medina, que era um bom espanhol de sangue quente, ele quase partiu para cima do Gasparini. Foi interessante. E assim, teve várias. Eu vou te dar uma em primeira mão, que estou fazendo meu livro de memória, eu vou colocar. Nós quase tivemos um incidente aqui em Bauru, do prefeito ter acertado um burro no vice-presidente da República. Um vice ainda não eleito, mas indicado. Francis Cátero, grande cacique político, organizou uma grande reunião com mais de 3.000 pessoas no antigo Bauru Atlético Clube, onde hoje é o Talce, para receber prefeitos, vereadores e correligionários de Bauru e toda a região, para a recepção dos então pré-candidatos da Arena à presidência, João Figueiredo, o general, e Aureliano Chaves, o vice. Perfeitamente. E começou aquela hora, depois dos discursos de praxe, todo mundo, a hora da correria para bater foto com o novo, virtualmente, presidente, né? Da eleição, processo de eleição indireta, ele praticamente. Aí o Fauser Banucci, que era um médico e sempre tentou ser candidato a deputado federal pela mesma Arena, por outros interesses, não a política, ele, no afogadilho, para tentar ficar bem na foto, ele começou a se deslocar na fila e dando cotoveladas para se acomodar. E acertou uma no Sbeghen. O Sbeghen era alto, forte. Sim. O Sbeghen recebe aquela cotovelada, olha do lado e vê um gordo de terno. Ele olhou, a princípio olhou e ficou meio assim, mas não teve dúvidas. Achou que era dali que tinha partido a cotovelada e chegou a armar um murro para dar. A sorte do Sbeghen foi um companheiro nosso professor, Danton Gamba, do Diário de Bauru, eu na época estava no Jornal da Cidade, que segurou a mão dele. Sbeghen, esse é o vice. E daí que ele é o vice? Eu sou prefeito. Não, é o vice-presidente. O Sbeghen ficou branco. Ele estava acertando o Aureliano Chaves. E depois, no aeroporto, ele foi se desculpar com o Aureliano Chaves. É um negócio assim. Ele ficou apavoradíssimo. Poderia ser tinha agentes de segurança, todos com aquele infalível Ray-Ban caçador, né? Que era a marca registrada de segurança. Poderia sair tiro, de repente, o vice-presidente levando um murro. Mas, enfim. A imprensa salvou a política baurana. E aí, claro, né, ninguém comentou o incidente, até porque você não tinha muito espaço para, mesmo que se você quisesse comentar, não ia ter condições de sair. Nasala, uma coisa que você comentou uma vez comigo é da época em que vocês faziam dramatizações de ocorrências policiais. A escolinha do dia, isso era muito bom. Conta para o pessoal em casa como é que funcionava. A gente pegava um BO que já era escrito com uma certa dose de humor pelo Cabo Padovini, da PM, que tinha esse trabalho de ir lá recolher todo o material. A gente não ia lá na polícia recolher e tal. E aí a gente escolhia a história mais pitoresca. E o JB era o operador de áudio da antiga Oliveira, e a gente ia para o estúdio, ao mesmo tempo que produzia o Vanguardão, você imagina. E o Pedro Norberto também, a Amelinha, que era do comercial, enfim, as pessoas da rádio e montavam a historinha. Teve uma, por exemplo, o cidadão foi atacado por um animal no Parque Jaraguá, que a princípio ele não sabia o que era.
Aí nós começamos a imaginar, porque foi chamada a polícia para fazer a ocorrência, começamos a imaginar que bicho que seria aquele e tal, e o JB soltava urro de elefante na técnica, e aí o diálogo dos policiais, olha, eu tô com medo desse bicho, e pá, não sei o que, para depois concluir que era um tamanduá que atacou um transeunte no Parque Jaraguá, que na época, hoje já não mais, mas na época o Jaraguá era longínquo, o fim da cidade, era um negócio, nossa, um tamanduá, quer dizer, normalíssimo que no Jaraguá Sim, normal. um tamanduá atacasse alguém. E assim, várias outras histórias. E teve um caso de uma pessoa que se zangou, não foi? É, o, um pai de santo, Ah, que nós fizemos uma dramatização de uma briga num terreiro, que foi a informação que veio no BO. aham. E aí a gente fez todos aqueles ritmos, aquela coisa toda, a voz do Preto Velho, o Pedro Norberto fazia o Preto Velho, O ô Pedro? filho, aquele negócio todo, e denominamos até que o rapaz que brigou, ele tinha incorporado o Caboclo Amaral. Por que o Caboclo Amaral? O Amaral era o operador ao vivo da historinha e do horário do Vanguardão. Então, o Caboclo Amaral. E isso foi e tal. E o Amaral, a hora que ele ouviu, porque ele não sabia, ele só via a historinha a hora que ele colocava. Ele estava almoçando na frente Da mesa. da mesa tal, naquele tempo era cartucho, né? Então, a historinha era gravada no rolo, gravadora Akai, aquele Uhum. negócio todo. Ele simplesmente ele explodiu de tanto dar risada, voou alimento para tudo quanto é lado, né? Porque o Caboclo Amaral, ele sabia que era para ele. E aí, no outro dia, tinha uma estagiária nova lá na frente da Oliveira, ó, quem que faz a história? Ah, é o Nasralla ali, ó, já mandou, tá? De repente entra aquele cara, figuraça, todo de branco, corrente de ouro, fita vermelha na cabeça, tal. Olha, o senhor que faz a historinha, eu queria fazer uma retificação, perfeitamente. Olha, ele foi até muito educado. Olha, não ocorreu lá dentro, ocorreu lá fora e tal, tal. Nós vamos promover uma retificação, como fizemos, tal. Uhum. Mas o que acabou transformando o assunto em novas gargalhadas foi, olha, e o senhor não é iniciado no assunto, né? Eu falei, não, realmente eu não sou iniciado. É, porque não existe Caboclo Amaral. Aí o Amaral já do outro lado, já morrendo de dar risada, o Pedro aqui, todo mundo aqui, já, mas assim, eu segurando, porque eu não podia rir, né? Na frente do Mas pai de depois, na santo. hora que ele saiu, eu não aguentei. Comecei a dar risada. É É, isso as aí, histórias maravilhosas do rádio. era bom. Ô, Nasala, Oi. grandes nomes que você já falou, né, do Sica, enfim, o próprio Pedro, né, que é, enfim, um grande companheiro seu aí de, Aham, né, tem gente que o casamento não dura tanto tempo, né? é verdade. Queria que você comentasse os grandes nomes que fizeram o seu crescimento profissional, né? Quer dizer, você já vinha com o texto pronto, né? Mas a gente O, sempre tem esses caras que ajudam a gente, que dão dicas e... no rádio, o Sica deu ele deu muita orientação a respeito de como se colocar perante as matérias. O Malavolta também, que tinha também mais experiência na imprensa escrita, ele era correspondente do Globo, além de trabalhar no Jornal da Cidade, mas também tinha alguma experiência de rádio e TV, tanto é que depois ele fez uma carreira na TV. Uhum, O Azenha, que também depois fez uma carreira na TV, uhum. foram assim pilares fundamentais. E no jornalismo impresso também, Zaicilo Barbosa e Nilson Costa também tiveram, exerceram uma influência muito grande. Quando você E o começou... Tobias Ferreira, na Ouro Verde O também. Tobias, né? As histórias com o Tobias são sempre muito curiosas, né? E a É, gente até estava falando aqui que pena que ele não pode mais contar as histórias, né? verdade, verdade. O Tuba tem muito material dele, o filho Sim. dele, né? Ele tem muito material. Não sei se ele pretende doar para o Museu da Imagem do Som, não sei o que ele pretende fazer com isso, mas ele tem muita coisa da antiga Ouro Verde, que mudou muito, né? Agora Sim.
não é nem sombra do que foi a Ouro Verde, do poder de influência que a Ouro Verde tinha em Bauru, era um negócio É. impressionante. Eu, quando trabalhei na Ouro Verde, 2000 e pouco, né, é, quando eu comentava com alguma pessoa que tinha trabalhado lá e falava do alcance que ela tinha, de fato, É, ainda assim, ainda tinha bastante alcance, o pessoal falava que você não faz ideia do que era trabalhar na Ouro Verde, na época que ela era praticamente a Rede Globo de Bauru, né? exatamente, era mais ou menos assim, ela tinha um poder de influência muito grande e o Tobias sabia tirar proveito disso, né? Uhum, Ele fazia muitas barganhas em cima disso e sempre colocou a Ouro Verde lá em cima na audiência. Ele tinha uma preocupação, era quase uma obsessão, uhum. né? De exterminar, inclusive, a concorrência, Sim. né? Era um negócio assim. Ele teve êxito, a Ouro Verde foi realmente. Naquela época tinha pesquisa Ibope, vinha fazer Ibope, vinha fazer aqui em Bauru. Uhum, E tinha em torno de 80% da audiência, para dividir entre mais duas emissoras, né? sim, Então era um negócio, duas emissoras AM, né? é. Então era um negócio assim, avassalador. Tá certo que o Ibope também vinha depois de uma passagem do Olho Vivo, né? O Olho Vivo era um flash era a única emissora que tinha uma Motorola que entrava ao vivo de vários pontos da cidade. O Arnaldo Duran fez muito disso, Uhum, por exemplo. E aí entrevistava as pessoas, que rádio você está ouvindo? Áudio Verde, Áudio Verde, Áudio Verde, Áudio Verde. E na sequência chegava o Ibope. Então as pessoas quase que associavam, tem que ser a Áudio Verde, porque vem prêmio, porque cada vez que falava, eu estou aqui na Áudio Verde, ganhava lá uma cesta básica, olha, uma oferta do Santo Antônio, ou outra rede de supermercado, enfim, tinha um. Então, quando chegava o Ibope, já quase que automaticamente, mas de fato, independente desse artifício, né, que era bem bolado pelo Tobias, a rádio tinha muita audiência e tinha um papel formador de opinião fundamental. legal. Nasala, para a gente já ir fechando, Hum. queria que você falasse do nascimento de algumas rádios depois que a AM foi perdendo força na cidade, né? Como é que você acompanhou isso, né, a potência das FMs, a implantação de rádios públicas, que nem a Unesp FM, que nem a Rádio Câmara, e agora essa mudança de paradigma que nós estamos tendo hoje? Como é que você profissionalmente encarou e olha essas coisas hoje? Com preocupação, na medida em que antigamente você tinha, por exemplo, uma equipe de jornalismo, uma equipe de esportes, e não se misturavam as coisas. Quem fazia jornalismo, quem fazia esporte. Você tinha equipes Uhum, contratadas. E hoje você tem um quadro cada vez mais reduzido e também há uma transformação na regulamentação da profissão que praticamente obriga o locutor ele a assumir outras funções que não a de locução, né? uhum, Então eu vejo com preocupação nesse sentido. Houve, digamos, um avanço tecnológico, né? Mas houve uma exceção feita, talvez, às rádios públicas, a Unesp e a Rádio Câmara, que ainda tem um quadro permanente, né? Com muitas dificuldades, diga-se de uhum. passagem, particularmente no caso da Unesp, mas ainda tem um quadro permanente. As demais rádios, digamos assim, as rádios não públicas, as rádios particulares, digamos assim, elas têm uma tendência de ir reduzindo os quadros, o que a gente viu, por exemplo, com a transformação da Auriverde, na velha Auriverde, a grande líder, na Jovem Pan News. Quer dizer, houve um enxugamento brutal, caiu a qualidade, independente de quem está lá Uhum, comandando, enfim, mas houve esse lado, do lado profissional, eu vejo com muita preocupação. Apesar que o alcance hoje pode ser até maior, né, em frequência sim. modulada, né, e a qualidade melhora muito, mas não vejo mais também
uma rádio tão formadora de opinião como tivemos a Ourivedio no passado. Hoje está muito difuso a distribuição desse poder e ele ainda está mais concentrado no único jornal que sobrevive ainda a duras penas, que é o Jornal da Cidade. Exatamente. E esse livro, Nasala, o que é que você está Então, eu estou pensando? tentando começar, eu prometo, tal, mas eu estou ainda em fase de organização. Eu estou terminando agora umas sessões de fisioterapia que eu tenho que fazer. Aham. Velho tem essas coisas, tem uma série de compromissos na área de saúde, né? Eu costumo encontrar alguns amigos em farmácia ou em clínica, eu falo, pô, nem café a gente toma mais, a gente só se encontra nessa Na ocasião. farmácia, cara. E aí, eu me livrando disso, eu vou começar a me dedicar. Tem muita história, tem história do Fernando Henrique, tem uma série de. Eu convivi com todo esse pessoal da Nova República, enfim, Sim. e que hoje está no PSDB ou no PT, enfim, está em outros partidos, e que está vivo por aí. Eu convivi com todo esse pessoal. Eu tenho histórias pessoais muito interessantes. Eu vou Nasala, revelar isso no livro. que legal. Nasala, ó, foi um prazer receber você aqui. Obrigado. É, faz muito tempo que eu queria entrevistar você. Acho que assim, as histórias de corredor que a gente às vezes ouve de você são muito bacanas. E eu espero que a gente possa ter alegrado enfim, o período que nós passamos aí com o pessoal da TV FIB. Ok. Obrigado por ter vindo. Obrigado obrigado a vocês, a paciência de terem me aguentado até agora. Muito obrigado a você que esteve conosco. Curta os nossos canais pelo Facebook, pelo YouTube. Você sabe, a gente está sempre no YouTube e também pelo cenub.com.br e pelo canal 14 da NET também. Um abraço e até mais.